Ele estava pendurado sobre o vazio, 3 andares de queda, quando viu o impossível acontecer. Um cão de 28 quilos, segurando um homem de 80 pela corda, com os dentes sangrando, sem soltar. Horas antes, aquele mesmo cão tinha sido chutado e humilhado na rua por 3 rapazes que riram da fraqueza dele. Ninguém fez nada. A cidade inteira viu e virou o rosto. Mas quando o prédio pegou fogo e 12 vidas ficaram presas nas chamas, foi esse cão humilhado que entrou primeiro. E o capitão André, destruído pela culpa de um erro antigo, finalmente entendeu o que significa ser salvo. Se você acredita que lealdade não abandona nunca, se inscreve e conta de onde você está assistindo isso. André empurrou a porta do batalhão com o ombro e sentiu o peso do dia todo descer pelos braços. Duque estava ao lado, atento ao movimento da rua. A guia estava firme na mão do capitão, como linha de equilíbrio. Marta apareceu na portaria e disse: André, espera um pouco. Ele parou sem virar o rosto. Preciso ir embora, disse André. Você está evitando todo mundo há 3 semanas, disse Marta. André prendeu a respiração. Duque olhou para ele e depois para a sargento. Estou cansado, disse André. Só isso. Cansado ou fugindo? Perguntou Marta. André não respondeu. Os olhos de Marta encontraram os dele, e ela viu algo que não queria nomear. Tudo bem, disse Marta. Mas você sabe onde me achar. André acenou com a cabeça e saiu pelo portão lateral. Duque manteve o passo e farejou o ar úmido da tarde. As ruas estavam cheias de gente voltando para casa. André desviou da avenida principal e escolheu uma viela mais longa. Duque parou e olhou para trás. André puxou a guia de leve. Vem, disse André. O cão obedeceu. André sentiu culpa. A voz de André estava cansada até para ele mesmo. Ele andou mais rápido, como se quisesse deixar o próprio peso para trás. Duque acompanhou sem questionar. As sombras do fim de tarde cobriam os prédios antigos. André passou por uma padaria e não olhou para dentro. Ele sabia que tinha gente conhecida ali. Gente que fazia perguntas. A gente vai direto, disse André para o cão. Duque virou as orelhas. André prendeu a respiração outra vez. Ele estava falando sozinho. Isso era novo. Ou talvez fosse antigo demais. A rua estava ficando vazia. André afrouxou os ombros, mas o peso não saiu. Algo mudou em sua expressão quando viu o prédio onde morava. Duque olhou para cima e depois para o condutor. André passou a mão na cabeça do animal por um segundo. Vamos, disse André. Ele abriu o portão e entrou. O silêncio do corredor se estendeu até o elevador. André apertou o botão e esperou. Duque sentou e ficou imóvel. A porta do elevador abriu e eles entraram. André encarou o espelho arranhado e viu um homem que parecia mais velho do que era. O elevador subiu devagar. André fechou os olhos. André abriu a porta do apartamento e deixou a mochila cair no chão sem cerimônia. Duque entrou e cheirou os cantos da sala com rotina silenciosa. O cão foi até a porta do quarto e parou. Esperou. André tirou a jaqueta e pendurou no encosto da cadeira. Ele foi até a pia e lavou as mãos. A água estava fria, mas ele demorou. Esfregou os dedos como se quisesse tirar algo que não saía. Duque voltou e encostou o focinho na perna dele. André olhou para baixo. Vai comer, disse André. Ele pegou o pote e colocou ração. Duque comeu devagar. André encheu a tigela de água e ficou parado observando. A rotina era a única coisa que ainda fazia sentido. Ele lavou as mãos de novo. Duque terminou e foi beber água. André sentou na cadeira e apoiou os cotovelos nos joelhos. Ele olhou para o chão e prendeu a respiração. O silêncio pairou pesado na sala. André se levantou e foi até o quarto. Duque o seguiu, mas parou na porta. André abriu a gaveta da cômoda e ficou parado. Lá dentro estava um distintivo antigo e uma foto emoldurada de vidro quebrado.
Ele pegou o distintivo e virou nas mãos. O metal estava frio. André sentiu raiva, raiva dele mesmo, raiva do tempo. Eu devia ter chegado antes, disse André para o ar. Duque inclinou a cabeça, mas não se moveu. André colocou o distintivo de volta e fechou a gaveta com força. O som ecoou no quarto pequeno. Ele se virou e viu Duque esperando. Desculpa, disse André. Duque se aproximou e sentou aos pés dele. André passou a mão no dorso do animal e sentiu o pelo curto e quente. Os olhos de André ficaram úmidos, mas ele engoliu seco. Ele não ia chorar de novo. Não adiantava. André foi até a cozinha e pegou um copo de água. Bebeu tudo de uma vez. Duque o acompanhou e deitou perto da mesa. A respiração do cão estava calma. André olhou pela janela e viu a cidade acendendo as luzes. Ele sabia que ia demorar para dormir. Sempre demorava. A culpa era um peso que não tinha hora para descansar. Ele voltou ao quarto e deitou na cama sem tirar a roupa. Duque entrou e deitou no tapete ao lado. André olhou para o teto e prendeu a respiração. Algo mudou em sua expressão. Ele sabia que amanhã teria que continuar, mas não sabia como. A manhã estava clara quando André saiu com Duque para o treino. A rua estava acordando devagar. Carros passavam sem pressa. André manteve o passo firme e a guia curta. Vamos fazer o percurso curto, disse André. Duque olhou para ele e depois para a frente. O cão estava atento a cada movimento. André respirou fundo e tentou parecer apenas mais um homem com seu cachorro. Nada de uniforme, nada de distintivo. Só um homem. Eles viraram na esquina e seguiram pela calçada larga. Duque farejou uma árvore e depois voltou ao lado de André. Um ônibus passou buzinando. O cão não reagiu. Bom garoto, disse André. Ele parou em um cruzamento e esperou o sinal. Uma mulher passou correndo com fones de ouvido. Duque a observou, mas não se moveu. André sentiu orgulho. O treino estava valendo. Sempre valia. Eles atravessaram e seguiram por uma rua mais tranquila. André relaxou os ombros por um instante. Duque manteve o passo e observou um gato no muro. O cão não perseguiu. Apenas marcou a presença com o olhar. André estava quase sorrindo quando ouviu risadas altas à frente. Ele olhou e viu 3 rapazes na calçada. Os jovens estavam encostados em uma moto velha. Fumavam e riam alto demais. André prendeu a respiração. Duque virou as orelhas para a frente. A gente desvia, disse André baixo. Ele começou a atravessar a rua, mas um dos rapazes gritou. E aí, coroa? André não respondeu. Ele seguiu caminhando. Duque ficou tenso. Os músculos do pescoço do cão se contraíram. Estou falando com você, gritou outro rapaz. André parou e virou devagar. Os 3 estavam olhando para ele agora. Um deles atirou o cigarro no chão. Bom dia, disse André com voz neutra. Que cachorro bonito, disse o mais alto. Quanto custa um desses? Ele não está à venda, disse André. Os rapazes riram. Duque se aproximou mais de André. A guia ficou tensa na mão do capitão. Relaxa, velho, disse o rapaz. E só estou perguntando. André não gostou do tom. Ele sentiu raiva subindo, mas engoliu. Não valia a pena. Nunca valia. Ele virou e começou a andar. Fugiu, disse um deles rindo. André apertou a guia. Duque olhou para trás, mas obedeceu o condutor. Eles viraram a esquina e André acelerou o passo. Só queria distância. Só isso. Duque parou de repente. As orelhas do cão ficaram para trás. André olhou em volta, mas não viu nada. O cão estava tenso demais. Como se tivesse sentido algo no ar. Algo que ainda não tinha nome, mas já tinha forma. André puxou a guia de leve. Vamos, disse André. Acabou. Mas Duque não relaxou. O corpo do animal estava dizendo que não tinha acabado, que talvez estivesse só começando. André sentiu um frio na nuca. Ele olhou para trás mais uma vez.
A rua estava vazia, mas o pressentimento não saiu. O fim de tarde estava caindo quando André decidiu passar perto do terminal para encurtar caminho. O movimento estava aumentando. Gente saía do trabalho com pressa e cara cansada. Buzinas soavam sem parar. Duque caminhava atento a cada som. André manteve a guia firme e desviou de uma mulher com sacolas. Ele estava quase na saída quando viu os mesmos 3 rapazes da manhã. Eles estavam perto de uma banca de jornal. Fumavam e riam alto. André prendeu a respiração. "A gente volta", disse André baixo. Mas era tarde. Um deles tinha visto. O rapaz cutucou os outros e apontou. André sentiu o peito apertar. Duque baixou o corpo de leve. Não rosnou. Apenas ficou alerta. O líder do grupo se aproximou. Ele era magro e tinha um boné virado. Tatuagens cobriam os braços. "Oh, quem é?" disse o rapaz. "O coroa do cachorro caro." "Boa tarde", disse André com voz controlada. "Boa tarde?" perguntou o rapaz rindo. "Você é polícia ou garçom?" Os outros 2 riram. André não respondeu. Ele encurtou a guia. Duque ficou mais perto dele. "Esse cachorro aí é treinado?" perguntou o líder. "Sim", disse André. "Ele morde?" perguntou o outro. "Só quando precisa", disse André. O líder sorriu, mas o sorriso não tinha alegria. Ele deu um passo para frente. Duque se posicionou entre ele e André. O cão não avançou, apenas marcou presença. "Calma, bichinho", disse o rapaz. "Ninguém vai te machucar." André sentiu raiva. A voz de André saiu mais dura. "Mantenha distância." "Ou o quê?" perguntou o líder. "Você vai me prender? Eu vou pedir que você se afaste", disse André. O rapaz olhou ao redor. Tinha gente passando, mas ninguém parava. Todo mundo fingia que não via. Ele deu mais um passo. Duque tensionou o corpo todo. André puxou a guia para trás. "Último aviso", disse André. O líder riu. Ele estava testando, procurando limite, querendo atenção. André conhecia o tipo. Jovem com raiva de tudo e de nada. Perigoso porque não tinha medo das consequências. "Tá bom." "Em coroa", disse o rapaz. "Relaxa." Mas ele não se afastou. Ficou parado esperando. Os amigos dele riram e um deles tirou o celular do bolso. André viu a câmera apontar. Ele prendeu a respiração. Isso ia virar vídeo. Ia virar piada. Ia virar humilhação. Duque ficou imóvel, mas alerta. Os olhos do cão estavam fixos no líder. André colocou a mão livre na cintura perto do distintivo que não estava lá. Gesto de hábito. Gesto inútil. O silêncio se estendeu por segundos longos. A rua continuava passando. Ninguém ajudava. André sentiu solidão. A voz de André estava cansada quando disse: "Não faça isso." "Fazer o quê?" perguntou o líder com falsa inocência. Ele estava gostando, estava se sentindo grande. André viu tudo isso e sentiu pena, mas a pena não mudava nada. O rapaz deu mais um passo. Estava perto demais agora. Duque rosnou baixo pela primeira vez. Bruno encostou a lateral do tênis na pata traseira de Duque. O gesto foi pequeno, quase nada. Mas cruel, feito para provocar sem dar motivo legal. Duque recuou um passo e sustentou o olhar por um segundo. Depois voltou a fixar em André, esperando comando. André sentiu raiva subir pela garganta. Ele se colocou entre o jovem e o cão. A voz de André saiu baixa e cortante. "Afasta agora." "Afasta o quê?" perguntou Bruno. "Eu só encostei sem querer." "Não foi sem querer", disse André. Os amigos riram. Um deles filmava tudo. O outro fez um comentário que André não ouviu direito. Bruno sorriu largo. Ele estava adorando a plateia. "Seu cachorro é sensível demais", disse Bruno. "Mal encostei nele." "Você humilhou um animal de serviço", disse André. "Isso é crime." Bruno riu alto. "Crime? Que crime, velho? Você tá de brincadeira." André puxou o celular do bolso. Ele começou a anotar a placa da moto.
Bruno percebeu e o sorriso diminuiu. O que você está fazendo? Perguntou Bruno. Registrando, disse André. Nome completo. Você não pode fazer isso, disse Bruno. Posso, disse André. E vou. Bruno olhou para os amigos. A diversão estava virando outra coisa. Ele deu um passo para trás, mas manteve a pose. Bruno Henrique da Silva. Quer mais o quê? CPF? André anotou. Duque estava ao lado dele, quieto, obediente. A respiração do cão estava acelerada, mas controlada. Nada de comportamento fantasioso. Apenas tensão real de um animal treinado sob pressão. Isso é ridículo, disse um dos amigos. A gente não fez nada. Vocês filmaram agressão a animal de trabalho, disse André. Querem que eu peça o celular também? O rapaz que filmava guardou o telefone rápido. Bruno cruzou os braços, tentando parecer calmo, mas a voz dele estava diferente agora. Você está exagerando. Foi só uma brincadeira. Não foi, disse André. Uma senhora idosa estava parada perto da banca. Ela observava tudo com os olhos arregalados. As mãos dela tremiam segurando uma sacola. André a viu, mas não disse nada. Ela também não falou. Como todo mundo. Viu, mas não fez nada. E seu cachorro tá bem? Disse Bruno. Olha para ele. Nem se machucou. André não respondeu. Ele terminou de anotar e guardou o celular. Duque encostou de leve na perna dele. André passou a mão na cabeça do cão por um segundo. Gesto rápido, sem exagero. A gente pode ir? Perguntou Bruno. Pode, disse André, mas isso não acabou. Bruno deu risada forçada. Tá bom, coroa, fica com seu cachorrinho aí. Ele se virou para os amigos. Vamos embora, esse velho tá louco. Eles começaram a se afastar, mas antes de ir, Bruno olhou para trás e disse, você devia ensinar ele a não ser tão fraco. André prendeu a respiração. Duque permaneceu imóvel. A senhora idosa soltou um suspiro baixo. Ela deu um passo na direção de André, mas parou. O medo venceu. Ela abaixou a cabeça e seguiu o caminho. André viu ela ir embora. Sentiu decepção, não nela, na cidade inteira. Ele olhou ao redor. Dezenas de pessoas tinham visto, ninguém tinha feito nada. O silêncio pairou pesado sobre o terminal. Duque olhou para André. Os olhos do cão estavam calmos agora, confiantes, como se dissessem que estava tudo bem, que o condutor tinha feito o certo. André não sabia se estava mesmo. Ele só sabia que não podia deixar aquilo passar. A voz de André saiu baixa. Vamos embora. Eles se afastaram devagar. André não olhou para trás, mas sabia que tinha gente observando, gente filmando, gente rindo. A cidade tinha visto Duque ser humilhado e tinha escolhido virar o rosto. Isso doía mais que o gesto do rapaz, muito mais. Marta chegou 12 minutos depois da ligação de André. Ela desceu da viatura com postura firme e olhos que não perdoavam bobeira. Bruno e os amigos ainda estavam por perto. Agora encostados em uma grade, menos seguros. Onde eles estão? Perguntou Marta. André apontou com o queixo. Marta olhou e depois olhou para Duque. O cão estava sentado ao lado de André. Calmo, profissional. Você está bem? Perguntou Marta para André. Estou, disse André. Mas eles provocaram o Duque. Marta fechou o rosto. Ela foi direto até os rapazes. Bruno se endireitou tentando parecer confiante. Mas a postura dele estava diferente, menos arrogante. Documentos, disse Marta. A gente não fez nada, disse Bruno. Não pedi sua opinião, disse Marta. Pedi documentos. Os três tiraram as identidades. Marta pegou e começou a anotar. Um dos amigos de Bruno estava nervoso. Ele olhava para os lados como se procurasse saída. Vocês provocaram um cão policial, disse Marta. A gente só passou perto, disse Bruno. Mentiram, disse Marta. Tem testemunha. Bruno olhou ao redor. A mesma senhora de antes estava ali. Parada mais longe, tremendo, mas ainda ali.
Os olhos dela encontraram os de Bruno. Ele desviou primeiro. Ela não viu nada, disse Bruno. Viu, disse André, chegando perto. E outras pessoas também. Bruno bufou. Mas o deboche estava rachado agora. Ele olhou para os amigos. Um deles ainda segurava o celular. Marta percebeu. Apaga o vídeo, disse Marta. Que vídeo? Perguntou o rapaz. O que você gravou? Disse Marta. Agora. Isso é ilegal, disse o rapaz. Você não pode me obrigar. Posso pedir, disse Marta. E você pode colaborar, ou a gente conversa na delegacia. O rapaz hesitou. Bruno fez sinal para ele apagar. O amigo mexeu no celular e mostrou a tela. Apaguei. Marta não acreditou, mas não insistiu. Duque estava ao lado de André, respirando rápido, mas obediente, sem qualquer reação agressiva, apenas tensão, apenas trabalho. Vocês vão responder por isso, disse Marta. Por quê? Perguntou Bruno. Nem encostamos direito no bicho. Encostaram, disse André. E humilharam. Bruno deu risada curta. Mas estava forçada. Ele estava perdendo o terreno e sabia. Marta terminou de anotar e devolveu os documentos. Podem ir, disse Marta, mas vão ser notificados. Isso é perseguição, disse Bruno. Isso é consequência, disse Marta. Os três se afastaram devagar. Bruno olhou para trás uma vez. Depois virou e foi embora com os amigos. A pose estava menor. O riso estava morto, mas o desafio ainda brilhava nos olhos dele, como promessa de que não tinha acabado. André soltou o ar. Duque encostou o focinho na mão dele. Marta se aproximou e disse baixo, você fez certo em chamar. Eles vão rir disso depois, disse André. Talvez, disse Marta, mas pelo menos ficou registrado. A senhora idosa se aproximou devagar. Ela parou a 1 metro de distância. Desculpa, disse ela com voz fraca. Eu devia ter falado antes. Tudo bem, disse André. Não está tudo bem, disse a senhora. Eu vi tudo e fiquei quieta. Marta olhou para ela com gentileza. A senhora pode depor se quiser. A mulher assentiu. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu vi. Ele chutou o cachorro. Foi de propósito. André prendeu a respiração. Ouvir isso doía, porque confirmava, porque mostrava que a cidade tinha visto, e mesmo assim tinha virado o rosto. Até que o medo ou a consciência venceram. Obrigado por falar agora, disse Marta. A senhora olhou para Duque. O cão a observou sem ameaça. Ela estendeu a mão devagar. Duque cheirou. Depois aceitou o toque. A mulher passou a mão na cabeça dele e chorou baixo. Desculpa, disse ela. Desculpa mesmo. André não sabia se ela pedia desculpas para Duque, para ele ou para ela mesma. Talvez para todos. A cidade inteira tinha visto. E quase ninguém tinha feito nada. Essa era a parte que machucava mais. Muito mais que o chute. André abriu a porta do apartamento e soltou a guia. Duque entrou e começou a andar em círculos curtos antes de deitar. O cão respirava rápido. André fechou a porta e ficou parado observando. Algo estava errado. Duque não fazia isso normalmente. Vem cá, disse André. Duque se levantou e foi até ele. André se ajoelhou e passou as mãos pelas patas traseiras. Ele apalpou devagar, procurando inchaço ou dor. Duque ficou quieto. Deixou o condutor trabalhar. Dói aqui? Perguntou André, tocando onde Bruno tinha chutado. Duque não reagiu. André pressionou de leve. Nada. Ele suspirou aliviado. Não tinha machucado. Pelo menos não por fora. Ele passou a mão pelo flanco do cão. Duque encostou a cabeça no ombro dele. André sentiu algo quebrar no peito. Ele abraçou o animal por um segundo. Gesto rápido, sem drama. Duque ficou quieto, como se entendesse. Como se soubesse que o condutor precisava daquilo. Desculpa, disse André baixo. Ele se levantou e foi até a cozinha. Encheu o pote de água e colocou ração. Duque comeu devagar. André sentou na cadeira e apoiou a cabeça nas mãos. A culpa estava voltando. Sempre voltava.
Ele lembrou de outra vez. Fazia 2 anos. Ele tinha chegado tarde demais em uma ocorrência. Uma mulher tinha morrido esperando socorro. André tinha errado a rota. Tinha perdido tempo. Tinha falhado. O rosto dela ainda aparecia nos sonhos dele. A culpa tinha virado hábito desde então. Cada decisão era pesada. Cada movimento era calculado. Cada erro era imperdoável. André tinha parado de confiar em si. Tinha parado de confiar em tudo. Duque terminou de comer e deitou perto da mesa. André olhou para o cão e sentiu raiva. Raiva dos rapazes. Raiva da cidade. Raiva de si mesmo por não ter impedido antes. Eu não devia ter passado por ali, disse André. Duque virou a cabeça, mas não se moveu. André se levantou e foi até o quarto. Ele abriu a gaveta e pegou o distintivo antigo. O metal estava frio na mão dele. Ele olhou e viu arranhões no brasão. Tinha usado aquele distintivo no dia do erro, no dia em que tinha falhado. Desde então, não usava mais. Guardava como lembrança, como punição, como promessa de nunca esquecer. André fechou os olhos. A voz da mulher morta ainda ecoava na cabeça dele. Me ajuda, por favor. Ele tinha chegado 5 minutos tarde. Só 5. Mas tinha sido suficiente para ela morrer. Ele colocou o distintivo de volta e fechou a gaveta. Duque apareceu na porta do quarto. O cão o observou com atenção. André voltou para a sala e sentou no sofá. Duque se aproximou e deitou aos pés dele. Eu não vou deixar acontecer de novo, disse André. Sua voz estava baixa, mas firme. Ele sabia que estava falando de coisas diferentes. Do erro antigo, da humilhação de hoje, de tudo. Duque suspirou e fechou os olhos. André passou a mão no dorso do animal. O pelo estava quente e macio. Ele sentiu o coração do cão batendo calmo. Duque confiava nele. Sempre confiou. Mesmo quando André não confiava em si mesmo. Você não vai ser tratado como objeto, disse André. Eu prometo. A promessa saiu baixa, quase sussurro. Mas era real. André prendeu a respiração e olhou para a janela. A noite estava caindo sobre a cidade. As luzes começavam a acender. Gente voltando para casa. Gente vivendo. Ele se levantou e foi até a cozinha. Pegou um copo de água e bebeu devagar. Duque continuou deitado. André voltou e se sentou de novo. O silêncio pairou por minutos longos. Ele pensou em ligar para Marta, mas não ligou. Pensou em escrever o relatório, mas não escreveu. Só ficou ali, quieto, com o cão aos pés, tentando entender como um dia normal tinha virado aquilo. A culpa antiga estava misturada com a raiva nova. André não sabia qual doía mais. Ele só sabia que não ia deixar Duque ser reduzido a piada. Não ia deixar a cidade esquecer, não ia deixar aqueles rapazes rirem sem consequência. Duque abriu os olhos e olhou para ele. Os olhos de Duque estavam calmos, confiantes, como se dissessem que estava tudo bem, que o condutor tinha feito o certo. André não sabia se tinha, mas ia fazer o que precisava ser feito. Isso ele sabia. Ele se levantou e foi até a janela. Olhou a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas. Milhões de histórias, milhões de dores. A dele era só mais uma, mas era dele, e de Duque, e isso importava. André fechou a cortina e voltou para o sofá. Duque se aconchegou mais perto. A noite ia ser longa. Sempre era, mas dessa vez tinha uma promessa. Baixa, simples, mas real. A manhã estava clara quando André entrou no batalhão com Duque. O pátio estava cheio de viaturas e policiais se preparando para a ronda. André foi direto para a sala de registros. Marta estava lá esperando. Vai formalizar? Perguntou Marta. Vou, disse André. Eles vão dizer que é coisa pequena, disse Marta. Eu sei, disse André, mas não é. Marta assentiu. Duque sentou ao lado de André e ficou quieto. O cão observava o movimento do batalhão com atenção. Treinamento puro, sem distração.
André pegou o formulário e começou a preencher. Ele escreveu os nomes, a data, o horário, a descrição. Cada palavra pesava, porque ele sabia que ia virar papel arquivado. Ia virar estatística. Ia virar nada. Você tem certeza? Perguntou Marta. Tenho, disse André. Alguém precisa registrar. Marta pegou uma cadeira e sentou ao lado dele. Eu apoio, mas você sabe como é. Vai demorar, vai dar em nada. Talvez, disse André, mas pelo menos fica registrado. Ele terminou de escrever e assinou embaixo. Marta pegou o papel e leu. Depois, olhou para André com respeito. Você está fazendo a coisa certa. Estou fazendo o que dá, disse André. Duque boceou e deitou. O cão estava relaxado agora. O batalhão era território conhecido, seguro. André olhou para ele e sentiu alívio. Pelo menos ali, Duque não seria humilhado. Marta se levantou e foi até o arquivo. Ela voltou com outro formulário. Precisamos do depoimento da dona Alzira também. Ela confirmou que vai vir. Quando? Perguntou André. Hoje à tarde, disse Marta. Ela está com medo, mas vai vir. André assentiu. Ele conhecia o medo. Conhecia bem. A cidade ensina medo, ensina silêncio, ensina a virar o rosto. Dona Alzira estava quebrando isso, mesmo tremendo, mesmo tarde, mas estava quebrando. Um alarme soou no corredor, alto, urgente. André e Marta se entreolharam. Duque se levantou de imediato, orelhas para a frente, corpo tenso, pronto. Um sargento apareceu na porta correndo. Incêndio em prédio antigo, perto do terminal. Chamaram todo mundo. Marta se levantou rápido. André também. Duque já estava na guia. O cão sabia o que aquele som significava. Trabalho real, urgente. Vamos, disse Marta. André pegou o colete de Duque e colocou rápido. O cão ficou quieto enquanto era equipado. Profissional, focado. André sentiu orgulho, sentiu propósito. Pela primeira vez em semanas, eles saíram correndo para o pátio. Viaturas já estavam ligando motores. Sirenes começavam a soar. André subiu com Duque e Marta assumiu o volante. A viatura saiu em velocidade. André olhou pela janela. A cidade estava passando rápido. Prédios, gente, trânsito, tudo ficava para trás. Ele olhou para Duque, o cão estava alerta, respiração controlada, olhos fixos para frente. Vai dar tudo certo, disse André. Não sabia se estava falando para Duque, para Marta ou para si mesmo, talvez para todos. A viatura virou a esquina em alta velocidade. O alarme continuava soando, alto, urgente, chamando. André prendeu a respiração. Ele estava escolhendo sair imediatamente. Estava escolhendo responder. Estava escolhendo agir. Pela primeira vez em muito tempo, a culpa não estava puxando ele para trás. O dever estava puxando para frente. Duque encostou o focinho na janela. O cão farejou o ar que entrava. André viu fumaça no horizonte. Preta, densa, subindo rápido. Algo grande estava acontecendo, algo que exigiria tudo dele, tudo de Duque, tudo de todos. Ele fechou os olhos por um segundo, depois abriu, firme, pronto. A cidade estava chamando. E dessa vez ele não ia chegar tarde. O rádio estourou com vozes sobrepostas e estática cortante. André segurou o painel da viatura enquanto Marta acelerava entre carros. Duque estava tenso no banco de trás. O cão mantinha o equilíbrio com movimentos precisos. Quantas vítimas? Perguntou Marta no rádio. Confirmadas 3 no térreo, disse a voz. Possível mais 5 nos andares. André olhou pela janela e viu fumaça preta subindo 2 quarteirões à frente. Gente corria na direção oposta. Mães seguravam crianças. Homens gritavam nomes. O caos estava começando. A viatura parou perto de uma faixa improvisada. Bombeiros já estavam posicionando mangueiras. André desceu e abriu a porta traseira.
Duque pulou e ficou imediatamente ao lado dele. O cão farejou o ar e baixou o corpo. Fumaça forte, disse André. Marta chegou com o colete e equipamento. Bombeiros vão entrar pelo lado leste. A gente cobre o oeste. André colocou a máscara parcial e ajustou a guia. Duque olhou para ele esperando ordem. A multidão estava crescendo atrás das faixas. Vozes gritavam nomes. Choro misturado com sirenes. O som estava atravessando André como faca. Ele prendeu a respiração. Lembrou da última vez que tinha ouvido aquele tipo de som, 2 anos atrás. A mulher pedindo ajuda. Ele chegando tarde. O silêncio depois. André fechou os olhos por um segundo. Você está bem? Perguntou Marta. Estou, disse André. Mas a voz dele estava tremendo. Marta percebeu. Ela colocou a mão no ombro dele. A gente faz isso juntos, disse Marta. Você não está sozinho. André assentiu. Duque puxou a guia de leve. O cão queria trabalhar. Precisava trabalhar. André olhou para o prédio. 5 andares, janelas quebradas, fumaça saindo em jatos, estrutura antiga, perigosa. Um comandante dos bombeiros se aproximou. Vocês vão buscar sobreviventes no 2º andar. A gente limpa o primeiro. Quantas pessoas? Perguntou André. Não sabemos, disse o comandante. O prédio é ocupação irregular. Pode ter 10, pode ter 30. André sentiu o peito apertar. Duque estava olhando para a entrada. Orelhas para a frente. Focinho trabalhando. Já estava lendo o ar. Já estava começando. Vamos, disse Marta. André deu um passo, depois outro. Duque acompanhou. A entrada estava aberta. Fumaça escapava em ondas. Calor batia no rosto mesmo de longe. André autorizou a entrada com um gesto. Duque avançou primeiro. O cão entrou na fumaça sem hesitar. André seguiu segurando a guia como linha de volta. Marta veio atrás com lanterna e rádio. A visibilidade caiu para menos de 2 metros. Duque, busca, disse André. O cão começou a trabalhar. Focinho baixo, corpo em zigue-zague. Ele parou na escada e latiu uma vez. Curto, agudo, sinal de encontrou algo. André subiu devagar. Os degraus rangiam, madeira velha, comprometida. Duque esperou no topo e depois avançou pelo corredor. O cão parou diante de uma porta e arranhou de leve. Tem alguém aí? Gritou André. Silêncio. Depois um gemido baixo, fraco. André tentou a maçaneta, travada. Ele recuou e chutou perto da fechadura. A porta cedeu na 3ª tentativa. Duque entrou primeiro. O cão desviou de móveis caídos e foi direto para um canto. André seguiu e viu uma forma no chão. Homem, consciente, tossindo. Bombeiros a caminho, disse Marta no rádio. André se ajoelhou ao lado do homem. Consegue andar? Meu peito, disse o homem entre tosses. Dói. A gente vai te tirar, disse André. Ele segurou o braço do homem e o levantou com a ajuda de Marta. Duque voltou para o corredor e parou. O cão olhou para a direita, depois para a esquerda. Focinho trabalhando rápido, decidindo. O que foi? Perguntou André. Duque latiu 2 vezes. Parou. Latiu de novo. Estava marcando algo. André entregou o homem para Marta. Leva ele, disse André. Eu continuo com Duque. Sozinho? Perguntou Marta. Ele encontrou algo, disse André. Marta hesitou, mas Duque latiu de novo, mais urgente. Ela assentiu e começou a descer com o homem. André olhou para Duque. Mostra, disse André. Duque avançou pelo corredor. O cão parou diante de outra porta. Essa estava entreaberta. Fumaça escapava por baixo, grossa, preta. André empurrou a porta devagar. O calor bateu como parede. Ele recuou. Duque entrou mesmo assim. O cão sumiu na fumaça. André prendeu a respiração e seguiu. A guia estava tensa na mão dele. Única referência. Duque, chamou André, latido à esquerda. André virou, tropeçou em algo. Quase caiu.
recuperou o equilíbrio. Duque estava parado diante de uma pilha de entulho. O cão arranhou e latiu, insistente. André se aproximou. Viu um braço surgindo entre madeiras. Ele começou a remover pedaços, rápido, sem pensar. Duque ajudava empurrando com o focinho. Um homem estava preso, inconsciente. "Marta!" gritou André no rádio. "Preciso de reforço." Estática. Nada. O rádio tinha falhado. André olhou ao redor. A fumaça estava ficando mais densa. O calor estava aumentando. Ele tinha que decidir, ficar e tentar sozinho, ou sair e buscar ajuda. Duque latiu olhando para ele. Os olhos do cão estavam dizendo: agora, não depois, agora. André prendeu a respiração. Ele não podia falhar de novo. Não dessa vez. Ele segurou o homem pelos ombros e puxou. O peso era muito. André escorregou. Tentou de novo. Duque pegou a manga do casaco do homem com os dentes e puxou junto. Devagar. Centímetro por centímetro. O entulho cedeu. André caiu para trás com o homem nos braços. Duque soltou e latiu. Um estralo soou acima. André olhou para cima. Viu uma viga se mexendo. Rachaduras se abrindo no teto. Sai! Gritou André para Duque. O cão não obedeceu. Ficou ali, esperando. André arrastou o homem para a porta. Duque foi na frente abrindo caminho. A viga rangeu mais alto. André acelerou. Eles saíram do quarto quando a viga caiu. O som foi estrondoso. Poeira e fumaça explodiram no corredor. André tossiu e continuou arrastando. Duque guiou até a escada. Bombeiros estavam subindo. Aqui! Gritou um deles. Mãos pegaram o homem. André soltou e se apoiou na parede. Duque estava ao lado dele. O cão respirava rápido, mas estava inteiro. André passou a mão na cabeça dele. Bom garoto, disse André. Muito bom. Duque olhou para ele. Depois olhou para a entrada novamente, como se ainda houvesse trabalho, como se ainda houvesse gente. André sentiu orgulho e medo, porque sabia que Duque estava certo. Ainda não tinha acabado. Do lado de fora, o sol estava alto, mas a fumaça cobria tudo. André saiu tossindo e tirando a máscara. Marta correu até ele. Você está bem? Perguntou Marta. Estou, disse André. Tiramos um do segundo andar. Bombeiros acharam 3 no primeiro, disse Marta. Todos vivos. André assentiu. Duque estava bebendo água de um balde improvisado. O cão estava sujo de cinza. Marta olhou para ele com respeito. Ele salvou o cara, disse André. Encontrou sozinho. Ele é bom, disse Marta. André se aproximou de Duque. O cão parou de beber e olhou para ele. Os olhos de Duque estavam cansados, mas firmes, profissionais. André se ajoelhou e checou as patas. Uma estava com um corte pequeno, superficial. Vamos limpar isso, disse André. Ele pegou o kit de primeiros socorros e limpou a pata com cuidado. Duque ficou quieto, deixou o trabalho ser feito. André colocou um curativo fino e prendeu. Não ia atrapalhar, não ia machucar. Dona Alzira apareceu entre a multidão. Ela estava chorando, correndo, sem fôlego. Minha vizinha, gritou Dona Alzira. Ela não desceu. Marta segurou os ombros dela. Calma, quem é sua vizinha? Dona Neuza, disse Alzira entre soluços. Ela mora no 3º. Ela não desce nunca. Tem problema nas pernas. André se levantou, olhou para o prédio. Fumaça ainda saía do 3º andar. Bombeiros estavam trabalhando, mas o fogo estava ganhando. Você tem certeza que ela não saiu? Perguntou Marta. Tenho, disse Alzira. Eu vi, eu chamei. Ela não respondeu. André olhou para Duque. O cão estava observando a entrada, atento, pronto. Marta olhou para André e balançou a cabeça. Não, disse Marta. É muito perigoso. Tem alguém lá dentro, disse André. Deixa os bombeiros, disse Marta. André não respondeu. Ele olhou para Dona Alzira. A mulher estava tremendo, chorando.
implorando com os olhos. Ele reconheceu aquele olhar. Tinha visto antes, 2 anos atrás, na mulher que ele não tinha salvado. Duque se aproximou e encostou o focinho na mão dele. André prendeu a respiração, olhou para o cão, depois para o prédio, depois para a Alzira. Onde fica o apartamento dela? Perguntou André. Fundos do 3º, disse Alzira. Porta azul. Marta segurou o braço de André. Você não precisa fazer isso. Preciso, disse André. Ele pegou a guia de Duque. O cão ficou ao lado dele. Pronto. Marta soltou o braço devagar. Ela conhecia aquele olhar. Era determinação. Ou loucura. Talvez os dois. Eu vou com você, disse Marta. Não, disse André. Coordena aqui. Se a gente não voltar em 10 minutos, manda reforço. André, disse Marta. 10 minutos, disse André. Ele começou a andar. Duque acompanhou. Alzira segurou as mãos na frente do rosto. André olhou para trás uma vez. Viu a multidão observando. Viu Marta com o rádio na mão. Viu o medo nos olhos de todos. Então viu outro rosto. Bruno. O jovem estava ali, sendo contido por 2 policiais. As mãos dele estavam algemadas. Os amigos estavam ao lado também, contidos, assustados. Bruno olhou para André. Não tinha riso agora, só medo, real, verdadeiro. André sustentou o olhar por um segundo. Depois virou e entrou no prédio. A fumaça engoliu ele e Duque. A temperatura subiu. A visibilidade caiu. André segurou a guia firme. Duque avançou farejando. O cão sabia o caminho. Sabia o trabalho. André prendeu a respiração. Não podia falhar de novo. Não dessa vez. Duque latiu uma vez. Curto. Seguiu. André foi atrás. O tempo estava correndo. O fogo estava crescendo. Mas ele tinha feito uma escolha. E não ia voltar sem ela. A escada para o 3º andar estava parcialmente cedida. André testou o 1º degrau. A madeira gemeu, mas segurou. Duque subiu primeiro. Leve, rápido. André seguiu devagar. Cada passo era uma aposta. No meio da escada, um degrau quebrou. O pé de André atravessou. Ele se segurou no corrimão. Duque parou e olhou para trás. André tirou o pé devagar e continuou. Suor escorria pelo rosto dele. Não era só do calor. Busca, Duque, disse André. O cão chegou ao 3º andar e farejou o ar. Virou à direita, parou, farejou mais, virou à esquerda. O corredor estava estreito. Móveis abandonados bloqueavam passagem. Duque desviou. André empurrou uma cadeira para o lado. Dona Neuza! Gritou André. Nada. Só o som do fogo crepitando nas paredes. Duque avançou até o fundo do corredor. Parou diante de uma porta azul desbotada. Latiu 2 vezes. Arranhou. André tentou abrir, trancada por dentro. Ele bateu forte. Dona Neuza, tem alguém aí? Um gemido baixo, fraco, quase inaudível. André recuou e chutou a porta. Não abriu, chutou de novo. A fechadura cedeu na 3ª tentativa. Duque entrou primeiro. O apartamento estava cheio de fumaça, mas menos denso que o corredor. André viu uma mulher deitada no sofá. Velha, frágil. Consciente, mas confusa. Eu vou tirar a senhora daqui, disse André. Minhas pernas, disse a mulher, não funcionam. André olhou ao redor. Sem cadeira de rodas, sem bengala, só o sofá. Ele se abaixou e segurou a mulher nos braços. Ela era leve, muito leve, como se o tempo tivesse comido tudo dela. Duque, na frente, disse André. O cão saiu e parou no corredor, orelhas para trás, corpo tenso. Algo estava errado. André deu um passo e sentiu o calor aumentar. Olhou para a esquerda. Chamas começavam a subir pela parede. Mais rápido, disse André. Duque correu para a escada. André acelerou o passo. A mulher tossiu no ombro dele. Fraca, cansada. André chegou na escada e olhou para baixo. Fumaça subia em espirais, visibilidade quase zero.
Desce devagar, disse André para Duque. O cão começou a descer. André seguiu. A mulher nos braços pesava mais a cada passo. Não porque ela era pesada, porque André estava cansando, porque o ar estava ficando rarefeito. No meio da escada, Duque parou. Latiu alto, agudo, alerta. André olhou para baixo. Viu chamas bloqueando a passagem. O fogo tinha se espalhado. A rota estava cortada. Merda! Disse André baixo. Ele subiu de volta com a mulher. Duque acompanhou. No terceiro andar, André parou para respirar. A mulher estava tossindo mais, olhos fechados, perdendo consciência. Fica comigo, disse André. Fica acordada. Ela não respondeu. André olhou ao redor procurando outra saída. Viu uma janela no fim do corredor, quebrada, fumaça escapando. Ele foi até lá com a mulher. Duque seguiu. Pela janela, André viu bombeiros lá embaixo. Marta estava gritando algo. Ele não conseguia ouvir. Muito barulho, muito caos. Ele acenou. Marta viu e começou a fazer sinais. Escada! Gritou Marta apontando. André olhou e viu a escada de incêndio. Velha, enferrujada, mas ali, do outro lado do prédio. Ele teria que atravessar o corredor em chamas para chegar. Duque estava olhando para ele, esperando decisão. André prendeu a respiração. Pensou na mulher que tinha morrido 2 anos atrás. Pensou em Dona Neuza desmaiando nos braços dele. Pensou em Duque confiando nele. A gente vai pela janela, disse André. Ele olhou para baixo. 3 andares. Uma queda mortal. Mas bombeiros estavam posicionando uma lona de resgate. Marta coordenava. André calculou a distância. Poderia funcionar. Talvez. Um estralo alto soou. André virou e viu parte do teto caindo, bloqueando o corredor, cortando todas as outras rotas. Só restava a janela. Ele olhou para Duque. Você primeiro, disse André. Ele segurou a guia e tentou fazer Duque pular. O cão recuou. Resistiu. Olhou para André e depois para a mulher. Não ia sair sem os dois. Duque, pula! Disse André mais firme. O cão balançou a cabeça. Ficou plantado. Lealdade vencendo o instinto de sobrevivência. André sentiu o peito apertar. Não tinha tempo para discutir. Tinha que decidir. Lá embaixo, Marta estava gritando. Bombeiros estavam prontos com a lona. André ajeitou a mulher nos braços. Dona Neuza estava respirando, mas fraca, muito fraca. Ele se aproximou da janela. Duque latiu, desesperado. Puxou a calça de André com os dentes, tentando impedir. André parou. Olhou para o cão. Os olhos de Duque estavam dizendo não, juntos ou nada. André prendeu a respiração. O tempo acabou. Chamas estavam chegando, calor ficando insuportável. Ele tinha que escolher, salvar a mulher ou arriscar todos. Ele olhou para a janela, depois para Duque, depois para Dona Neuza. A escolha rasgou ele por dentro, mas ele já tinha falhado antes, já tinha chegado tarde, já tinha perdido alguém, não ia repetir, mesmo que custasse tudo. Ele deu um passo para trás da janela. Duque relaxou de leve. André procurou ao redor. Tinha que haver outro caminho. Sempre havia. Só precisava achar. Mas o fogo estava fechando, e o tempo estava acabando, e a mulher estava morrendo nos braços dele. André colocou Dona Neuza no chão com cuidado. Ele tirou a jaqueta e cobriu o rosto dela. Duque estava farejando uma parede. O cão parou diante de uma porta pequena. Arranhou. O que é? Perguntou André. Ele se aproximou e abriu. Escada de serviço. Estreita, escura, mas vazia de fogo. Duque entrou sem hesitar. André pegou a mulher de novo e seguiu. A escada descia em espiral apertada. André batia os ombros nas paredes. A mulher gemeu. Ele murmurou desculpas. Duque ia na frente iluminando o caminho com a própria presença. No segundo andar, fumaça começou a entrar, mas menos densa. André acelerou, pernas queimando, braços tremendo. Dona Neuza pesava mais a cada degrau. Ou ele estava desistindo. Não sabia.
Não importava. Só descer. Só sair. Duque latiu lá embaixo. Som diferente. Esperançoso. André desceu os últimos degraus. Viu uma porta. Porta de metal. Pesada. Duque arranhou. André tentou abrir. Não mexeu. Trancada. Ele chutou. Nada. Chutou de novo. A dobradiça gemeu, mas segurou. André colocou Dona Neuza no chão e chutou com tudo. A porta cedeu. Luz entrou. Ar puro bateu no rosto. André pegou a mulher e saiu. Duque correu na frente. Eles estavam nos fundos do prédio, longe da multidão, mas salvos. Aqui! Gritou André. Marta apareceu correndo. Bombeiros vieram atrás. Pegaram Dona Neuza e correram para a ambulância. André se dobrou apoiando mãos nos joelhos. Tossiu, cuspiu cinza. Duque estava ao lado, respirando rápido, mas de pé. Você é louco, disse Marta. Eu sei, disse André entre tosses. Marta olhou para Duque, depois para André. Ela sorriu pequeno. Mas vocês conseguiram, André assentiu. Não conseguia falar ainda. Duque se aproximou e encostou no joelho dele. André passou a mão na cabeça do cão. Sentiu pelo quente e sujo. Sentiu o coração batendo. Sentiu vida. Isso bastava. Paramédicos se aproximaram. Você precisa de oxigênio. Estou bem, disse André. Não está, disse o paramédico. Senta. André se deixou guiar para uma ambulância. Colocaram máscara de oxigênio nele. Duque sentou aos pés dele. Um paramédico olhou para o cão. Ele também precisa, disse. Pode examinar, disse André. O paramédico se ajoelhou e checou o Duque. Ouviu o coração, olhou os olhos, checou as patas. Ele está bem, só sujo e cansado. Como a gente, disse André. Dona Alzira apareceu correndo. Chorava tanto que mal conseguia falar. Ela tentou agradecer, mas as palavras não saíam direito. Só abraçou André. Depois se ajoelhou e abraçou Duque. Desculpa, disse Alzira. Desculpa por ter ficado quieta antes. Duque encostou o focinho nela. Alzira chorou mais. André tirou a máscara por um momento. A senhora falou quando importou, disse André. Alzira olhou para ele com gratidão. Depois olhou para Duque. De repente ela ficou pálida, olhos arregalados. Ela estava olhando além deles. André virou. Viu Bruno. O jovem estava a poucos metros, algemado, sendo levado por policiais. Mas ele tinha parado, estava olhando. Os olhos de Bruno encontraram os de Alzira. Depois foram para Duque. O cão estava ali, sujo, cansado, mas digno, firme, vivo, heróico. Bruno abaixou a cabeça. O rosto dele estava sem cor, sem riso, sem arrogância, só vergonha, pura, dolorosa, real. Duque olhou para ele, sem raiva, sem ódio, apenas olhou, como se estivesse vendo através, como se estivesse medindo. Bruno não sustentou, virou o rosto e deixou ser levado. André viu tudo. Sentiu algo mudar. Não era vitória, não era vingança. Era apenas verdade, crua, inevitável. A cidade tinha visto Duque ser humilhado. Agora via Duque salvar vidas. A diferença gritava sozinha. Marta se aproximou. E bombeiros disseram que falta uma pessoa na contagem. André se levantou. Quem? Um jovem, disse Marta. Voltou para buscar documentos no último andar. André olhou para o prédio. Chamas saíam do quarto andar agora. Fumaça preta cobrindo tudo. Ele prendeu a respiração, olhou para Duque. O cão olhou de volta. Não, disse Marta, lendo a intenção dele. Você já fez demais. Tem alguém lá, disse André. Deixa os bombeiros, disse Marta. André não respondeu. Ele olhou para o prédio, depois para Duque. O cão se levantou, sacudiu o corpo. Pronto, sempre pronto. André sentiu medo, medo real. Pela primeira vez em muito tempo. Não era medo de falhar, era medo de perder. Perder Duque, perder a si mesmo, perder tudo.
Mas Duque estava puxando a guia, leve, insistente, marcando o caminho com o corpo, como se estivesse dizendo: vamos, ainda há trabalho, ainda há gente. Vamos. André prendeu a respiração, olhou para Marta. Ela balançou a cabeça, mas não impediu. Ela conhecia André, conhecia o peso que ele carregava, conhecia a culpa que o perseguia e sabia que ele precisava fazer isso, ou nunca ia se perdoar. 10 minutos, disse Marta. Depois eu entro. André assentiu, pegou nova máscara, checou a guia, olhou para Duque. Os olhos de Duque estavam firmes, confiantes, prontos para tudo. André respirou fundo e entrou de novo, pela última vez. Tinha que ser a última. Porque sabia que o prédio estava no limite, que eles estavam no limite, que tudo estava prestes a ceder. Uma semana depois, André estava sentado no apartamento com Duque deitado aos pés. A televisão mostrava notícias sobre o resgate, imagens do prédio desabando, entrevistas com sobreviventes, Dona Neuza agradecendo. O jovem do último andar dizendo que devia a vida ao capitão e ao cão. André desligou. Não precisava ver. Tinha vivido. Isso bastava. Duque levantou a cabeça e olhou para ele. O cão bocejou e voltou a deitar. Rotina simples. Paz pequena. André passou a mão no dorso do animal. A gente fez bem, disse André baixo. Duque não respondeu. Só ficou ali, presente, como sempre. André se levantou e foi até o quarto. Abriu a gaveta. O distintivo antigo ainda estava lá. Ele pegou e virou nas mãos. O metal estava frio como sempre, mas algo tinha mudado. Não era mais punição. Era lembrança, dolorosa, real. Mas apenas lembrança, não prisão. André guardou de volta, mas dessa vez fechou a gaveta com cuidado, sem raiva, sem peso esmagador. Ele voltou para a sala. Duque estava sentado agora, olhando para a porta. As orelhas se mexeram. Alguém estava chegando. Batidas na porta. André abriu. Marta estava ali com uma caixa. Trouxe isto, disse Marta. André pegou, abriu. Dentro tinha uma placa, bronze polido, gravação simples. Duque K9, herói do terminal, 12 vidas salvas. André olhou para Marta. É oficial? Perguntou André. É, disse Marta. O comando aprovou. Cerimônia na semana que vem. André olhou para Duque. O cão estava cheirando a caixa. Curioso, sem entender, sem precisar. André sentiu orgulho. Puro, sem culpa misturada. Só orgulho de um condutor pelo animal, de um homem pelo companheiro. Ele merece, disse André. Vocês merecem, disse Marta. Os dois. Ela entrou e sentou. Duque se aproximou e encostou a cabeça no joelho dela. Marta passou a mão na cabeça do cão. Sorriu. Você está dormindo melhor? Perguntou Marta. André hesitou. Depois assentiu. Um pouco. Os pesadelos? Perguntou Marta. Ainda vem, disse André. Mas menos. E quando vem, eu acordo e lembro que salvei, que cheguei, que foi suficiente. Marta assentiu. Você sempre foi suficiente, André. Só não via. Ele ficou quieto. Palavras não saíam fácil. Nunca saíram. Mas ele estava tentando, aos poucos. Porque Duque tinha mostrado que tentar valia, mesmo quando doía, mesmo quando falhava, tentar sempre valia. Obrigado, disse André, por não ter desistido de mim. Nunca desisti, disse Marta. Nunca vou. Ela se levantou, abraçou ele rápido, gesto simples, sem drama, mas real. André retribuiu, pequeno, cuidadoso, mas retribuiu. Marta saiu. André ficou com a placa nas mãos. Duque estava olhando para ele, esperando. André se ajoelhou, ficou na altura do cão. Os olhos de Duque encontraram os dele, calmos,
confiantes, cheios de tudo que não precisava ser dito. Você me salvou, disse André, de um jeito que nem imagina. Duque inclinou a cabeça. André abraçou o animal, apertado, deixando o peso sair, deixando a dor escorrer, deixando o perdão entrar. Duque ficou quieto, aceitando, sustentando, como sempre sustentou. No dia da cerimônia, o batalhão estava cheio. Oficiais, bombeiros, civis salvos, imprensa. André estava de uniforme, limpo, passado. Duque ao lado com coleira nova. O cão estava calmo, observando sem nervosismo. O comandante falou. Palavras sobre coragem, sobre dever, sobre lealdade. André mal escutou. Estava olhando para as pessoas. Dona Alzira na primeira fila, chorando de novo, mas feliz. Dona Neuza em cadeira de rodas, acenando. O jovem do último andar com a família, vivo, inteiro, grato. Bruno estava lá também. No fundo, sem escolta agora, voluntário. Ele tinha pedido permissão para vir. André tinha autorizado. O rapaz estava diferente, cabelo cortado, roupa limpa, postura humilde. Olhava para Duque com respeito, puro, verdadeiro. Capitão André Vasconcelos, disse o comandante, e K9 Duque, por ato de bravura excepcional, por resgate de 12 civis em situação de risco iminente, pela demonstração de lealdade, coragem e comprometimento além do dever, recebem a medalha de honra ao mérito. Aplausos, longos, fortes. André se aproximou, pegou a medalha, olhou, metal brilhando, peso simbólico. Ele se ajoelhou e prendeu outra medalha em Duque. O cão ficou quieto. Deixou. Depois lambeu o rosto de André. Rápido, simples, verdadeiro. As pessoas riram. Carinhoso, alegre. André sorriu também. Pequeno, mas real. Primeira vez em muito tempo que sorria em público. Sem peso, sem vergonha, só presença. Depois teve foto, entrevista, aperto de mão. Duque recebeu carinho de dezenas de pessoas. Crianças, idosos, todos queriam tocar o herói. Duque aceitou. Paciente, profissional, mas cansado. André percebeu. Chega, disse André. Ele precisa descansar. As pessoas recuaram, respeitosas. André levou Duque para um canto mais calmo. O cão deitou e suspirou. André sentou ao lado. Marta se aproximou com água. Duque bebeu. André também. Como está se sentindo? Perguntou Marta. Estranho, disse André. Como se não fosse real. É real, disse Marta. Você salvou 12 pessoas. Duque salvou você. Vocês se salvaram. André olhou para o cão. Duque estava de olhos fechados. Respiração calma. Em paz. André prendeu a respiração. Sentiu algo subir. Não era choro. Era alívio. Completo. Finalmente completo. Eu não sou o mesmo, disse André. Ninguém é, disse Marta. Depois do fogo, depois da queda, depois de ser salvo, a gente muda, tem que mudar. André assentiu. Ela tinha razão. Ele tinha mudado. A culpa ainda estava lá. Sempre ia estar, mas tinha forma nova, carregável, transformada em cuidado, em atenção, em presença, não em prisão. Bruno se aproximou devagar, hesitante. André olhou para ele. O jovem parou à distância respeitosa. Posso falar? Perguntou Bruno. Pode, disse André. Bruno se aproximou mais. Olhou para Duque, depois para André. Eu comecei terapia, disse Bruno, e serviço comunitário no abrigo de animais. Estou tentando ser melhor. Bom, disse André. Queria dizer, disse Bruno, que você e ele, vocês me mostraram algo, que coragem não é o que eu pensava, que respeito importa, que ações têm peso. André não respondeu, só escutou. Deixou Bruno falar, deixou a verdade fazer trabalho. O jovem prendeu a respiração. Eu nunca vou esquecer, disse Bruno, o que eu fiz.
O que vocês fizeram, eu vou carregar isso e vou tentar fazer valer, de algum jeito. Então faça, disse André. Escolhas diárias, pequenas. Constantes, isso é tudo que tem. Bruno assentiu, olhou para Duque. O cão abriu os olhos, olhou de volta, sem raiva, sem perdão também. Só olhou. Bruno abaixou a cabeça, respeitoso, depois se afastou. André viu ele ir, sentiu paz, pequena, mas crescente. O ciclo tinha fechado. Humilhação, resgate, reconhecimento, reparação. Não era perfeito, nunca seria, mas era suficiente, tinha que ser. O sol estava se pondo quando André e Duque voltaram ao apartamento. A cidade estava quieta. Rara paz urbana. André abriu a porta e Duque entrou. Foi direto para o tapete e deitou. Cansado, satisfeito. Trabalho bem feito. André tirou o uniforme. Pendurou com cuidado. A medalha brilhava no bolso. Ele tocou, sentiu peso. Simbólico. Real. Merecido. Ele guardou em uma caixa, junto com a placa, memorial. Não para esquecer, para lembrar, do jeito certo. Ele voltou para a sala. Duque estava dormindo. Respiração profunda. Sonhando, talvez. André sentou no sofá e observou. O cão, o apartamento, a vida simples, rotina que antes parecia prisão. Agora parecia presente, precioso, suficiente. Seu celular tocou. Mensagem de Marta. Orgulhosa de vocês. Sempre fui. André sorriu. Digitou de volta. Obrigado. Por tudo. Ele guardou o celular. Olhou pela janela. A cidade acendia luzes. Milhões de vidas. Milhões de histórias. Milhões de dores e alegrias. A dele era só mais uma. Mas era dele. Dele e de Duque. E isso tinha valor imenso, inegável. André se levantou. Foi até a cozinha, preparou jantar simples. Comeu devagar. Duque acordou e comeu também. Rotina, presença, companhia silenciosa que sustentava tudo. Depois, André foi até o quarto. Abriu a gaveta pela última vez naquele dia. Pegou o distintivo antigo, olhou, lembrou. A mulher, o erro, a dor, tudo ainda ali, mas diferente. Não era mais tudo. Era parte, parte que tinha ensinado, parte que tinha doído, parte que tinha transformado. Ele beijou o distintivo, pequeno, privado, despedida, não esquecimento, só liberação. Ele guardou, fechou a gaveta, voltou para a sala. Duque estava esperando. André se sentou. O cão encostou a cabeça no joelho dele. André passou a mão pelo pelo, suave, grato. Os olhos dele se encheram, não de tristeza, de tudo, alívio, gratidão, amor, perdão, tudo misturado em lágrimas que finalmente podiam cair. Obrigado, disse André com voz quebrada, por não ter desistido, por ter segurado, por ter me puxado de volta. Duque olhou para ele. Os olhos do cão diziam, sempre, sempre vou. André abraçou o animal, deixou chorar, chorar sem vergonha, sem controle, só libertação, peso saindo, luz entrando. Quando parou, estava mais leve, vazio bom, espaço para novo, para hoje, para amanhã. Duque lambeu o rosto dele. André riu, baixo, real, curativo. A gente vai ficar bem, disse André. Duque balançou o rabo. Como se dissesse, já estamos. André assentiu. Tinha razão, eles já estavam. Não perfeitos, não sem cicatrizes, mas bem, juntos, vivos, presentes. Ele deitou no sofá. Duque subiu e se aconchegou ao lado. Gesto que antes era raro. Agora era permitido, bem-vindo, necessário. André fechou os olhos. Sentiu o calor do cão. Respiração sincronizada. A cidade continuava lá fora. Barulhos, luzes, vida. Mas ali dentro tinha paz. Pequena, frágil, mas real.
Construída não sobre perfeição, mas sobre escolha. Escolha de aparecer, de cuidar, de confiar, de deixar ser salvo. André respirou fundo, sentiu o peito expandir sem dor, sem culpa esmagadora, só ar, limpo, novo, possível. Ele abriu os olhos, olhou para Duque. O cão dormia, tranquilo, confiante, em paz. A gente conseguiu, sussurrou André. Duque não acordou, mas o corpo relaxou mais, como se ouvisse, como se concordasse. Eles tinham conseguido. Não tudo, não perfeito, mas suficiente. Tinham atravessado fogo, tinham caído, tinham sido puxados de volta, tinham salvado, tinham sido salvos. E agora, pela primeira vez em 2 anos, André podia respirar, podia dormir, podia viver, não sem passado, mas não preso nele, livre para seguir, com Duque, com hoje, com escolhas que ainda viriam. A noite caiu completamente. O apartamento ficou escuro, só luz da rua entrando pela janela. André não levantou para acender. Ficou ali, no escuro, com Duque. Em paz, seus olhos fecharam. Sono veio fácil, sem luta, sem pesadelo, só sono. Profundo, merecido, curativo. E quando dormiu, não sonhou com a mulher morta. Não sonhou com fogo. Não sonhou com queda. Sonhou com corda, com dentes segurando, com olhos confiando, com vida escolhendo vida, com lealdade não abandonando, nunca abandonando. E quando acordasse, no dia seguinte, ia acordar diferente, mais leve, mais inteiro, mais vivo, porque tinha sido salvo, não só por Duque, mas por escolha própria, escolha de confiar, de soltar, de deixar. A cidade dormia lá fora, e dentro daquele apartamento pequeno, 2 corações batiam. Humano, canino, diferentes, iguais, unidos por algo maior que palavras, maior que medalhas, maior que tudo. Unidos por lealdade que não abandona, nunca abandona,